Senhor, para onde vamos esta manhã? Dirigindo o Ford, o Sr. Urai desviou os olhos da estrada o tempo suficiente para me encarar com uma cintilação interrogativa. Ele raramente sabia, de véspera, qual a próxima região de Bengala descobrir. Se Deus quiser, repliquei com devoção, nosso caminho nos levará a conhecer uma oitava maravilha do mundo, uma santa mulher cujo único alimento é o ar puro. Os assombros se repetem, depois de Teresa Newman. Mesmo assim, o Sr. Urai teve um riso ansioso, até acelerou a velocidade do carro. Mais trigo excepcional para o seu moinho, para o seu diário de viagem. O seu não era o de um turista vulgar. Acabávamos de deixar para trás a escola de Ranchi, que havíamos levantado antes do nascer do sol. Além de meu secretário e de mim, mais 3 amigos bengalis compunham a comitiva. Sorvemos o ar revigorante, o vinho natural da manhã. Nosso motorista guiava o automóvel com todo cuidado, entre camponeses madrugadores e carretas de 2 rodas, lentamente puxadas por zebus sob a canga, resolvidos a disputar a estrada a um intruso, provido de buzina. Senhor, gostaríamos de saber mais a respeito da santa que jejua. Seu nome é Giribala, informei aos meus companheiros. Ouvi referências a ela, pela primeira vez, há anos atrás, de um amável erudito, Sititi Launund. Ele vinha com frequência à nossa casa de Gurpar Road para dar lições particulares a meu irmão Bichu. Disse-me Sititi Babu, conheço Giribala muito bem. Ela usa certa técnica yogi, que lhe permite viver sem alimento. Fui seu vizinho em Navabgan, perto de Chapurum. Decidi vigiá-la de perto e nunca tive provas de que ingerisse comida ou bebesse. Meu interesse cresceu a tal ponto que procurei o Marajá de Burdwan II e pedi-lhe que realizasse uma investigação. Espantado com a história, ele a convidou a ir até o seu palácio. Ela concordou em submeter-se a uma prova. E viveu 2 meses fechada num pequeno retiro da residência do Marajá. Posteriormente, voltou ao palácio para uma permanência de 20 dias e, a seguir, para uma terceira prova, de 15 dias. O próprio Marajá declarou-me que os 3 exames rigorosos o convenceram, acima de qualquer dúvida, de que ela jamais comia. E concluí, esta história de Sititi Babu permaneceu em minha mente por mais de 25 anos. Algumas vezes, nos Estados Unidos, eu me indagava se o rio do tempo não tragaria a Iogine 3 antes que eu a pudesse encontrar. Agora, deve ser bem idosa. Ainda não sei onde ela vive, nem se vive. Mas, dentro de poucas horas, chegaremos a Purulia, o irmão de Giribala tem uma casa ali. Às 10h30, nosso pequeno grupo conversava com esse irmão, Lambodar Dey, advogado em Purulia. Sim, minha irmã ainda vive. Às vezes, ela se demora comigo, aqui, mas neste momento se encontra no lar de nossa família, em Biur. Lambodar Babu lançou um olhar duvidoso ao Ford. Penso, Swami, que jamais qualquer automóvel se aventurou até um lugar interiorano tão remoto como Biur. Seria melhor se todos se resignassem aos solavancos de uma carreta de bois. Nosso grupo, em uníssono, jurou manter-se fiel ao orgulho de Detroit. O Ford vem dos Estados Unidos, disse eu ao advogado. Seria uma vergonha privá-lo da oportunidade de travar relações com o coração de Bengala. Que Ganesha os acompanhe. Disse Lambodar Babu, com uma risada. E acrescentou cortesmente, se chegarem até lá, estou certo de que sua visita será um prazer para Giribala. Ela conta quase 70 anos, mas conserva excelente saúde. Diga-me, por obséquio, senhor, se é absolutamente verdade que ela de nada se alimenta? Encarei-o diretamente nos olhos, essas indiscretas janelas da alma. É verdade. Seu olhar era franco e leal. Durante mais de 5 décadas, nunca a vi provar a menor migalha. Se chegasse, de repente, o fim do mundo, eu não ficaria tão surpreendido como se visse minha irmã ingerindo alimento. A risada foi geral, devido à improbabilidade destes 2 acontecimentos cósmicos. Giribala nunca procurou a solidão inacessível para suas práticas de yoga, continuou Lambodar Babu.
Sua vida inteira vem transcorrendo no convívio de seus familiares e amigos. Todos estão agora perfeitamente acostumados às estranhas condições em que ela vive. Qualquer um deles ficaria estupefacto se Giribala subitamente resolvesse comer. Minha irmã vive em discreto retiro, como convém a uma viúva hindu, mas nosso pequeno círculo em Purulia e Biur sabe que ela é, literalmente, uma mulher excepcional. A sinceridade do irmão era evidente. Nosso pequeno grupo agradeceu-lhe calorosamente e partiu para Biur. Paramos numa loja para comprar luxis e caril, atraindo assim um enxame de garotos que circundou o Sr. Urai para vê-lo comer com os dedos, à maneira simples dos indianos 5. Um exigente apetite nos revigorou para a jornada da tarde, sem que o suspeitássemos naquele momento, ela viria a ser bastante penosa. Nosso caminho agora, em direção leste, cruzando arrozais queimados pelo sol, levava à zona Burdwan de Bengala. Prosseguíamos por estradas abertas na vegetação densa, as canções de rainas e bubus 6, de pescoço listado, partiam de árvores cujas ramagens se pareciam a enormes guarda-sóis. De vez em quando, topávamos uma carreta de bois, puxeante rim-rim do eixo, e das rodas de madeira com aros de ferro, contrastava em nossas mentes, de forma nítida, com o deslizar dos. Se Giribala provar que é uma verdadeira santa, quero escrever a respeito dela no Ocidente. Uma Yogini hindu, com poderes tão inspiradores, não deveria viver e morrer desconhecida, como a maioria destas mangas. Meia hora mais tarde, eu ainda vagava naquela paz silvestre. Senhor, observou o Sr. Urai, devemos alcançar Giribala antes do poente, a fim de ter luz bastante para as fotografias. Ele acrescentou com um sorriso malicioso: os ocidentais são um lote de céticos, sem fotos, não se convencem. Esta pontinha de sabedoria era indiscutível. Dei as costas à tentação e entrei de novo no carro. Você está com a razão, Dick, suspirei, enquanto avançávamos, sacrifico o paraíso de mangas no altar do realismo ocidental. Temos de conseguir fotografias. A estrada se tornou gradativamente mais doentia, rugas na trilha das carretas, tumores de barro endurecido, as tristes enfermidades da velhice. Nosso grupo descia do carro, às vezes, para permitir ao Sr. Urai manobrar mais facilmente o Ford, enquanto nós empurrávamos por trás. Lambodar Babu disse a verdade, reconheceu Sailesh. O automóvel não nos transporta, nós é que o transportamos. Entrar e sair do carro já se tornava monótono, mas nosso tédio se amenizava, de vez em quando, com o aparecimento de uma aldeia, cada uma constituindo um cenário de fantástica simplicidade. Nosso caminho se torcia e se recurvava, cruzando bosques de palmeiras entre vilarejos antigos e intactos, aninhados à sombra da floresta, registrou o Sr. Urai em seu diário de viagem, em 5 de maio de 1936. Extremamente fascinantes são estes aglomerados de choupanas de barro e tetos de sapé, com um dos nomes de Deus pintado sobre a porta, de muitas criancinhas nuas, brincando inocentemente detinham-se para regalar os olhos ou fugir selvagemente desta carruagem enorme, preta e sem bois, que cortava, alucinada, a sua aldeia. As mulheres simplesmente espiavam das sombras, enquanto os homens se refestelavam preguiçosamente sob as árvores, à margem do caminho, irias aparentando indiferença. Em certo vilarejo, todos os habitantes tomavam banho alegremente num grande tanque, vestidos, substituindo depois os trajes úmidos por outros secos que pregueavam em redor de seus corpos. As mulheres carregavam água para suas casas em enormes jarras de latão. A estrada nos conduzia por montes e regos, como em divertida caçada, fomos sacudidos em todas as direções, mergulhamos em pequenos arroios, obrigamo-nos a seguir por variantes devido a uma estrada pavimentada ainda por terminar, deslizamos por leitos de rios secos e arenosos, e finalmente, quase às 5 horas da tarde, nos aproximamos de nosso destino, Biur. Esta diminuta aldeia no interior do distrito de Balcura, escondida sob a proteção de densa folhagem, é inacessível aos viajantes na estação das chuvas, segundo nos disseram, de então. Os riachos são torrentes furiosas e as estradas assemelham-se a serpentes cuspindo o seu veneno, a lama. Pedindo um guia a um grupo de devotos, que voltava para casa após as orações no templo, fora, no campo sem casas,
Fomos assediados por uma dúzia os garotos escassamente vestidos, que treparam de ambos os lados do veículo, ansiosos de nos conduzirem à casa de Giribala. O caminho levava a um bosque de tamareiras abrigando um grupo de choças de barro, mas antes de alcançá-lo, o Ford inclinou-se momentaneamente em ângulo perigoso, arremessou-se para o alto e voltou ao chão. A estreita trilha, volteando árvores e uma cisterna, conduziu-nos por sobre regos a buracos e sulcos profundos. O carro estacou em uma moita de arbustos, já a seguir, encalhou numa pequena elevação de terreno, obrigando-nos a remover parte da terra. Continuamos, lentamente, com toda a precaução. De súbito, a estradinha foi interrompida por uma capoeira, no meio da trilha carroçável, sendo necessário um desvio descendente à beira de um precipício que ia terminar num tanque seco, do qual nos livramos com algum trabalho de sapa. Repetidas vezes, o caminho nos pareceu intransitável, mas a peregrinação devia continuar, garotos serviçais iam buscar paz e demoliam os obstáculos, bênçãos de Ganesh, enquanto centenas de crianças e pais nos olhavam com assombro. Prosseguíamos, logo, penosamente, a nossa rota, ao longo dos 2 antiquíssimos sulcos de carretas. Já as mulheres nos observavam com olhos muito arregalados, das portas de suas choupanas, os homens seguiam em nosso rastro, de ambos os lados e por trás de nós, e as crianças corriam para aumentar a procissão. O nosso foi talvez o primeiro automóvel a transitar por estas paragens. O Sindicato dos Transportadores em Carretas de Boi deve ser onipotente aqui. Que impressão sensacional causávamos nós, um grupo de viajantes com um motorista americano, pioneiros montados num veículo resfolegante, e rompendo diretamente na praça principal de sua aldeia e invadindo seu antigo isolamento e santidade. Detivemo-nos numa viela estreita, a uns 30 metros do lar ancestral de Giribala. Sentíamos a emoção do sucesso, após a longa luta com a estrada, coroada por um último trecho, brutal. Acercamo-nos de um grande edifício de tijolos e estuque, com um andar superior, dominando as choças de adobe circunvizinhas. A casa estava passando por concertos, pois em torno dela se via o característico andaime tropical de bambus. Com febril esperança e reprimido júbilo, estacamos ante as portas abertas. Ali vivia a criatura abençoada pelo Senhor com o sinal dos que não têm fome. Constantemente boquiabertos se mostravam os habitantes da aldeia, jovens e velhos, nus e vestidos, as mulheres, um pouco à distância, mas também interrogativas, homens e meninos, sem nenhum rubor, colados aos nossos tornozelos, enquanto seus olhos fixavam um espetáculo sem precedentes. Uma figura baixa logo surgiu no vão da porta, Giribala. Envolvia-se num traje de seda cor de ouro baço, segundo o costume tipicamente hindu. Ela avançou, espiando-nos com modéstia e hesitação por sob a dobra superior do manto de Swadeshi que lhe cobria a cabeça. Seus olhos reluziam como brasas queimando sem chama, por entre as sombras da mantilha, cativou-nos seu rosto de benevolência e autorialização, livre da mácula do apego terrestre. Ela se aproximou mansamente e concordou em silêncio com o nosso pedido de fotografá-la e filmá-la várias vezes com nossas câmaras 7. Paciente e tímida, ela suportou nossas técnicas fotográficas, de ajuste e posição e de arranjos de luz. Por fim, tínhamos guardado, para a posteridade, muitas imagens da única mulher no mundo que se sabe ter vivido sem comer nem beber por mais de 50 anos, Teresa Nilman, naturalmente, jejua desde 1923. Muito maternal era a expressão de Giribala, ao permanecer diante de nós, inteiramente coberta por sua vestimenta solta e flutuante, sem que nada se visse de seu corpo a não ser a face de olhos baixos, as mãos e os pequenos pés. Um rosto de paz invulgar e de inocente equilíbrio, lábios largos, trêmulos, infantis, um nariz feminino, olhos estreitos e reluzentes, e um sorriso pensativo. Compartilhei das impressões do Sr. Urai sobre Giribala, a espiritualidade a envolvia toda, semelhante ao seu véu de suave brilho. Ela fez o gesto de pronam diante de mim, conforme a tradicional saudação de uma dona de casa a um monge. Seu encanto simples e sorriso quieto deram-nos uma acolhida superior à oratória melíflua, esquecida ficou a nossa difícil viagem sob a poeira. A diminuta santa sentou-se de pernas cruzadas na varanda. Embora demonstrasse os sinais da idade,
Não tinha aspecto macilento, a pele cor de oliva conservava sua tradicional tonalidade pura e saudável. Mãe, disse eu, em bengali, durante mais de 25 anos pensei com ansiedade nesta verdadeira peregrinação. Quem me referiu sua vida sagrada foi Sititi Lal Nund Babu. Ela acenou com a cabeça, em sinal de reconhecimento. Sim, bom vizinho em Navabgani. Atravessei o oceano e estive longe durante muitos anos, mas nunca esqueci meu plano de vê-la, um dia. O drama sublime que a senhora está representando tão imperceptivelmente deveria ser proclamado a um mundo que há longo tempo esqueceu o divino alimento interior. Por um instante, a santa ergueu os olhos, sorrindo com sereno interesse. Babá, venerado pai, sabe o que é melhor, respondeu ela, humildemente. Fiquei contente por ela não ter recebido minha sugestão como uma ofensa, ninguém jamais como os yogis e as yogines reagirão à ideia de publicidade. Em regra, eles a evitam, desejosos de prosseguir em silêncio a profunda investigação da alma. Uma autorização interna, quando chega a hora, lhes permite exibir suas vidas abertamente, em benefício das mentes que buscam a verdade. Mãe, continuei, perdoe-me, então, por sobrecarregá-la com tantas perguntas. Por favor, responda somente as que lhe agradarem, compreenderei seu silêncio também. Ela estendeu as mãos em gesto gracioso, responderei com prazer, na medida em que uma pessoa, insignificante como eu, possa dar respostas satisfatórias. Oh, não, insignificante não. Protestei sinceramente. A senhora é uma grande alma. Sou a humilde serva de todos, e fantasticamente, ela acrescentou, gosto de cozinhar e de alimentar os outros. Sua nutrição provém das energias sutis do ar e da luz solar 8 e do poder cósmico que reabastece seu corpo através do bulbo raquiano. Babá sabe. Ela novamente concordou, em sua maneira de ser suave e sem ênfase. Mãe, por favor, conte-me algo de sua vida, de seus primeiros anos. Ela tem profundo interesse para todos na Índia e até para nossos irmãos e irmãs além dos mares. Giribala pôs de lado sua habitual reserva, mitigando a tensão com uma conversa informal. Assim seja. Sua voz era baixa e firme. Nasci nesta região, de florestas. Minha infância nada teve de excepcional, a não ser a aberração de um apetite insaciável. Meu noivado ocorreu aos 9 anos de idade. Filha, advertia minha mãe frequentemente, trate de controlar sua voracidade. Quando chegar o tempo de viver entre estranhos, em casa da família de seu marido, que pensarão de você, quando a virem comendo sem parar? A calamidade que ela previra, aconteceu. Eu tinha apenas 12 anos quando me reuni à família de meu marido em Navabga. De manhã, à tarde, e à noite, minha sogra me humilhava para que eu sentisse vergonha de meus hábitos de gula. Suas repreensões foram, porém, urna bênção disfarçada, despertaram minhas tendências espirituais adormecidas. Certa manhã, ela foi impiedosa em sua tarefa de ridicularizar-me. Nunca mais comerei enquanto viver, disse eu, sentindo a ferroada até a medula, e lhe darei provas em breve. Ah, é? Minha sogra riu-se com menosprezo. Como pode viver sem alimentação quem não pode viver sem superalimentação? Este comentário era irrefutável. Contudo, uma resolução de aço apoderara-se de meu coração. Em lugar solitário, procurei meu Pai Celestial. Rezei incessantemente, Senhor, eu te suplico, envia-me um guru, alguém que possa ensinar-me a viver de tua luz e não de alimentos. Um êxtase me acometeu. Sob um encantamento beatífico, parti para o Ghat de Navabgan, no Ganges. Em caminho, encontrei o sacerdote da família de meu marido. Venerável Senhor, disse eu confiantemente, diga-me, por favor, como poderei viver sem comida? Ele demorou os olhos em mim, sem responder. E afinal falou, consoladoramente, filha, venha ao templo hoje à noite. Oficiarei uma cerimônia védica especialmente em sua intenção. Esta resposta indefinida não era a que eu procurava, continuei a andar em direção ao Ghat. O sol matutino perfurava as águas, purifiquei-me,
como se fosse para uma iniciação sagrada. Ao me afastar da margem do rio, de roupa molhada sobre o corpo, à luz clara do dia, vi meu mestre materializar-se diante de mim. Minha querida pequena, disse ele com voz de amorosa compaixão, sou o guru enviado por Deus para satisfazer sua prece urgente. Ele ficou profundamente comovido com a essência invulgar dessa prece. De hoje em diante, você viverá da luz astral, os átomos de seu corpo se reabastecerão de carga na corrente infinita. Jiri Bala silenciou. Tomei o lápis e o bloco de apontamentos do Sr. Urai e traduzi para o inglês alguns trechos de minha conversa a fim de informá-lo. A santa reatou a conversação, com voz suave, quase inaudível. O lugar achava-se deserto, mas meu guru lançou em torno de nós uma aura de luz protetora, para que nenhum banhista vagando por ali nos viesse molestar. Ele me iniciou numa técnica de cria que liberta o corpo se a dependência para com a grosseira alimentação dos mortais. A técnica inclui o uso de certo mantra 9 e um exercício respiratório mais difícil que os realizáveis por uma pessoa comum. Não implica magia nem drogas medicinais, nada além de cria. Imitando o repórter de um jornal norte-americano que, sem perceber, me ensinou sua arte, interroguei Jiri Bala sobre muitos assuntos que, pensei, seriam de interesse para o mundo. Ela me deu, fracionadamente, as seguintes informações. Nunca tive filhos, já muitos anos atrás, fiquei viúva. Durmo pouquíssimo, já que sono e vigília são iguais para mim. Medito à noite, cumprindo meus deveres domésticos durante o dia. Sinto ligeiramente a mudança de clima de uma estação para outra. Nunca estive doente nem sofri jamais qualquer doença. Sinto apenas uma leve dor quando sou ferida acidentalmente. Não tenho excreções físicas. Posso controlar as batidas de meu coração e minha respiração. Contemplo frequentemente em visões, meu guru e outras grandes almas. Mãe, perguntei-lhe, por que não ensina a outros o método de viver sem alimento? Minhas ambiciosas esperanças foram destruídas no mesmo instante, embora eu pensasse nos milhões de famintos que há no mundo. Não, ela abanou a cabeça. Recebi ordens estritas de meu guru para não divulgar o segredo. Ele não pretende intrometer-se no drama divino da criação. Os agricultores não me agradeceriam se eu ensinasse muita gente a viver sem alimentos. As frutas deliciosas jazeriam no solo, sem mais utilidade. Parece que a miséria, a inanição a doença são chicotes de nosso karma que nos impelem, por fim, a buscar o verdadeiro significado da vida. Mãe, disse eu, lentamente, que adianta então, que utilidade há nisto, em ter sido eleita para viver sem alimentar? Provar que o homem é espírito. Seu rosto iluminou-se de sabedoria. Demonstrar que, pelo adiantamento na senda de Deus, o homem pode gradualmente aprender a viver da luz eterna e não da comida 10. A santa entrou em profundo estado meditativo. Seu olhar dirigiu-se para cima, a suave profundeza de seus olhos tornou-se inexpressiva. Ela exalou um certo suspiro, prelúdio do transe estático, isento de respiração. Por algum tempo, voará ao reino onde não existem perguntas, ao paraíso da beatitude interior. A escuridão tropical descera. A luz de uma lâmpada de querosene bruxuleava com intermitência sobre as cabeças de muitos camponeses que se haviam sentado de pernas cruzadas, silenciosamente, nas sombras. Coriscantes vagalumes e remotas lâmpadas a óleo das choças teciam rútilos e caprichosos arabescos na noite de veludo. Soava o momento doloroso da partida, uma jornada lenta, tediosa, era a perspectiva do pequeno grupo. Jiri Bala, disse eu quando a santa abriu os olhos, dê-me, por favor, uma lembrança, uma pequena tira de um de seus saris. Logo ela voltou com um sari de seda de Benares, oferecendo-a com a mão, enquanto se prostrava repentinamente no solo. Mãe, disse eu com reverência, permita-me, com mais razão, tocar os seus pés sagrados.